Nós vamos voltar agora a falar sobre o orçamento, o entendimento político em torno de uma certa flexibilização aí de gastos do governo que podem ficar acima do teto, o governo tendo margem também para reduzir as despesas discricionárias para poder bancar despesas obrigatórias. Vamos entender melhor essa situação conversando agora com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciano, a gente viu aí, na verdade, um grande entendimento político, né, que levou a algumas manobras contábeis para diminuir o impacto, né, sobre a meta do governo, sobre o teto de gastos, evitando irregularidades, ilegalidades, inclusive, do ponto de vista fiscal. São várias as restrições. Como é que você vê o resultado final? Olha, do que estava sendo discutido anteriormente, né, algumas medidas mais heterodoxas que aparentemente estavam sendo consideradas, acho que o resultado trouxe até um alívio para os mercados, né? Afinal, há sim um aumento de gastos previsto para o ano, em função da necessidade de combater os efeitos da segunda onda de Covid na economia, mas, ao mesmo tempo, também o governo tem uma margem de manobra maior para não romper o teto de gastos, né? Então, de certa forma, foi um acordo que conseguiu balancear bem essa maior demanda por gastos sociais em função da deterioração da crise de saúde no país e, ao mesmo tempo, da necessidade de se evitar que a dívida pública continue subindo. Agora, em relação às emendas parlamentares e as despesas que foram cortadas no texto que foi aprovado pelo Congresso, você acha que agora a situação fica mais administrável? Olha, a gente percebe que há um acordo, né? Está havendo um acordo, aí conseguiu chegar a ser um acordo entre o governo e o Congresso, que pelo menos não evita uma ruptura do sistema das contas, né, da política fiscal. Então, é um acordo que consegue atender, em certa medida, a demanda dos congressistas e também a demanda da equipe econômica de se manter um compromisso com a responsabilidade fiscal. Então, em certa medida, sim, há fatores ali preocupantes, né? Afinal, as contas públicas estão no vermelho já há vários anos e, estruturalmente, a gente não consegue gerar superávites primários, mas, de qualquer forma, dentro da conjuntura que a gente está vivenciando, foi um acordo que, pelo menos, evita que haja uma piora nas expectativas com relação às contas públicas. Porque havia o risco de o governo ter que buscar recursos de alguma forma para bancar as despesas obrigatórias que foram cortadas no orçamento, e por aí se dariam as pedaladas, ocorreriam as pedaladas fiscais. Agora o governo pode ir administrando, gerenciando, ele ganhou essa liberdade, né, com a nova regulamentação que foi aprovada. Sim, o fato do governo poder, via decreto, bloquear algumas despesas discricionárias para recompor despesas obrigatórias, dá essa margem de manobra aí para o governo e também facilita aí para os, vamos dizer, do ponto de vista do mercado, para se evitar aí uma piora nas expectativas em relação ao país. Os congressistas, na verdade, estão contando com algum aumento de arrecadação, alguma surpresa positiva. Você acha que isso é possível, Luciano? Olha, eu acho que vai depender justamente de como vai evoluir a crise de saúde no país, né? Se a gente conseguir, se a gente vê uma melhora aí dos números e isso permitir que a economia possa ser reaberta, né, e de forma efetiva, né, juntamente com avanços na agenda de vacinação, então isso pode sim trazer uma surpresa positiva no campo da arrecadação, mas realmente está condicionado aí à evolução da crise de saúde no país, que está cercado ainda por muita incerteza. A gente tem visto países que, ainda que estejam fazendo uma boa campanha de vacinação, ainda assim estão vendo aumento expressivo de casos, né, e sendo forçados a adotarem medidas restritivas. Então, acho que vai depender mais do comportamento da pandemia no país para que isso possa trazer efetivamente algum alívio aí para as contas mais à frente.
Mesmo os Estados Unidos indo muito bem, tanto no sentido econômico como de vacinação, houve casos aí pontuais de aumento do número de contágios, né, da pandemia, trouxe uma certa preocupação, e a Índia, que agora teve uma disparada mesmo, Índia que é fornecedora de insumos para vacinas, né? Verdade. E aqui também na América do Sul, o caso emblemático que a gente está vendo é o Chile, né, que já imunizou aí uma parcela significativa da população, quase 30% da população já tomou as 2 doses da vacina, e mesmo assim está experimentando um aumento significativo de casos, né? A gente percebe que lá houve uma redução da internação dos idosos, mas os jovens é que estão tendo que ser internados. Está havendo um aumento de contágio no grupo mais jovem da população, e essas pessoas é que estão tendo que ser hospitalizadas, consequentemente levando à necessidade de medidas restritivas à circulação de pessoas no país. Eu falava porque eles contam com algumas surpresas que nós tivemos até pontualmente desde o ano passado em relação à arrecadação. Aliás, hoje teremos uma divulgação até com a participação do ministro Paulo Guedes, né, em termos de arrecadação, e aí talvez ele fale a respeito da expectativa em todo o orçamento. Não foi exatamente o que a equipe econômica queria, né, o que gostaria, a margem de manobra ficou muito restrita, desde o início já se vê dificuldades, necessidade de cortes a mais nos recursos aí dos vários ministérios. Esse problema continua. Continua e foi agravado justamente por essa segunda onda que o país de Covid que o país está enfrentando. Então, realmente a gente está sempre no limite ali das contas públicas, e é um momento bastante delicado e difícil para conseguir atender a maior demanda por gastos sociais, né, e ao mesmo tempo evitar que as contas, o rombo nas contas públicas saia do controle, né? Então, é uma situação realmente complicada que demanda avançar com reformas. Eu acho que também uma notícia positiva que a gente viu depois dessa negociação aí do orçamento é de que há vontade política para avançar na agenda de reformas, e a reforma administrativa seria a prioridade, né? A gente viu um pouco dessa negociação acontecendo em torno do auxílio emergencial, quando a PEC emergencial foi aprovada, né, que criou gatilhos para evitar que gastos lá na frente possam ser criados em momentos de maior dificuldade financeira do país. Isso, ouvimos o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.